você, e agora é pra valer. Hello galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos ao De Livro em Livro. E hoje a gente vai fazer um vídeo bem legal aqui, que a gente teve uma ideia bem espontânea, na verdade, e eu espero que vocês gostem. Eu tô aqui com a ajuda das minhas amigas Maria do Xícara Quente e Dessa do Louca dos Livros, e a gente vai fazer uma parada que é tipo assim, sabe aquela história de que a forma como a gente se vê não é exatamente a forma como as pessoas veem a gente? Às vezes isso serve de uma maneira positiva e às vezes de uma maneira negativa, né? Às vezes você se vê como uma pessoa incrível, maravilhosa e as pessoas te acham bosta. Isso não significa necessariamente que você seja um bosta, sabe? E às vezes você se acha um bosta e as pessoas te veem de uma maneira muito incrível. Sabe esse tipo de coisa? Eu acho que no fundo o que importa, né, realmente é como a gente se vê, mas é bom ter um feedback das pessoas às vezes, até pra gente melhorar em algumas coisas que a gente não percebe, pode não perceber. Então a gente poder trabalhar em cima de alguma coisa que vai tornar a convivência com outras pessoas melhores, sabe? Sem perder a nossa essência, mas tentando se melhorar sempre. Então o vídeo de hoje é tipo um feedback desses, sabe? Só que puxando pra literatura. Então a Maria e a Dessa gravaram lá na casinha delas uma espécie de análise sobre mim. Elas vão ver quais personagens da literatura que elas já leram, né, que lembram a minha pessoa. Na verdade, elas vão pensar em qualidades minhas, características minhas que são muito marcantes do ponto de vista delas e vão tentar juntar essas características, sabe, que remetem a algum personagem que elas já leram. Eu achei que ia ser muito divertido, ia ser um exercício bacana e a gente quis compartilhar aqui com vocês. Mas antes delas falarem, né, delas darem aí a introdução e contarem pra vocês quais são as características que são mais marcantes em mim do ponto de vista delas e correlacionar com o personagem, eu vou dar pra vocês o meu ponto de vista, sabe? Eu vou contar pra vocês quais características minhas eu acho que são mais marcantes, assim, vou tentar imaginar, tipo, do ponto de vista delas, eu acho que elas vão pensar isso de mim. E vou dizer alguns personagens, porque aí depois a gente faz uma comparação, né, do que elas acham e do que eu acho. E hoje eu já vim, assim, preparado, porque a gente tá falando de personalidade, eu me sinto um pouco alienígena. Então eu já vim preparada, né, pra meio alienígena. Essa sou eu. Vocês se sentem meio alienígenas? Às vezes eu acho que eu não pertenço a esse mundo real oficial. Bom, então vamos lá. O que eu acho? Eu acho que do ponto de vista... Uma personagem que eu acho que elas com certeza devem mencionar, ou então se elas não mencionarem, vai ser de ranço. Vai ser porque elas sabem que eu sei. Entende? Mas eu acho que elas vão mencionar a Lara Jean. A Lara Jean é a personagem principal do livro Para Todos os Garotos que Já Amei. Que eu tenho esse livro aqui. Somewhere over the rainbow. Achei. Tcharam! Então, esse é o Para Todos os Garotos que Já Amei. Vocês devem conhecer, né? Tem série na Netflix. Série não, né? Filme. Porque eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto muito de fazer doces, de fazer bolos e cupcakes e brownies e donuts e essas coisas todas de baking, sabe? Eu gosto muito. Então eu acho que elas vão mencionar a Lara Jean nesse sentido. Pelo menos alguma delas. Ou a Maria ou a Dessa. Mas a gente já comentou várias vezes que a Lara Jean é uma personagem que remete muito à minha pessoa. Eu acho que elas vão botar, sabe quem? A Jane Eyre. Cadê? Jane Eyre. I don't know. I found you. Então eu acho que elas vão botar a Jane Eyre também, do livro Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que é um livro que eu amei demais, né? É um clássico aí da literatura, é um dos meus favoritos. E eu me identifico muito com a Jane Eyre, no sentido, sabe, dos pensamentos dela, do ponto de vista dela. Ela tem uma maneira muito pra frente de ver as coisas, principalmente pra época que o livro foi escrito, então é sensacional. E ela tem algumas coisas morais, sabe? Alguns dos pensamentos, das características dela, eu me identifico demais. E a minha terceira, porque são três, né? São três qualidades e três características, né? A terceira eu não faço ideia, vou ser muito sincera pra vocês. Não sei o que elas poderiam colocar, porque eu não me identifico tanto assim com muitos personagens, sabe? Se tivesse algum personagem que fosse, tipo assim, muito artista, sabe? Que gostasse muito de música e que gostasse de se fantasiar, eu acho que elas colocariam isso como uma característica. Mas eu não tô lembrando de algum livro que eu tenha lido de personagens com essas características, sabe? Mas isso eu tô chutando mesmo, porque eu acho que elas não vão colocar. E nem é tanto assim, vou botar a Clary, Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare, simplesmente porque ela é ruiva. Olha que interessante. E ela é artista,
de uma certa maneira, só que ela pinta, né, desenha e tal. E eu não sou muito boa nisso, mas tá ligado aí a arte. Mas vamos ver, vocês na verdade vão saber primeiro que eu. Eu vou rodar aqui o VT do que elas disseram sobre mim pra vocês. E aí no final, na verdade, elas mandaram áudios pra mim me contando, porque eu só vou saber o que elas falaram quando eu for editar. E eu preciso gravar aqui pra vocês o final do vídeo. Então a gente vai reagir aqui ao áudio delas juntos depois pra eu saber o que elas disseram nesse VT. Então, fiquei aí com as meninas e com o que elas vão dizer sobre mim. Eu espero que elas não estejam falando coisa ruim. Oi, gente! Oi, Ray! Aqui é a Bessa, do canal Louca dos Livros, e hoje eu vim trazer pra vocês alguns personagens que têm características que me lembram a Ray. Gente, pra fazer esse vídeo, eu elenquei uma série de características da Ray e depois eu fiquei tentando lembrar de personagens que tinham essas características. Tem como pensar na Ray sem pensar em música? Essa foi a primeira característica que eu me lembrei da Ray, que ela é muito musical, tudo ela faz com música e o que ela não faz com música, ela faz a música. Só que eu não sou muito musical, então eu fiquei tentando lembrar de livros com música e tenho poucas opções, mas eu lembrei dessa que, inclusive, quando eu terminei de ler, eu lembrei da Ray direto, justamente por ser um livro super musical. Então a personagem que eu lembrei da Ray para essa característica musical é a Joan, de Os Prós e Contras de Nunca Esquecer. A Joan é uma menina que vive cercada de música porque o pai dela faz música e aí ela quer fazer uma música para ser lembrada para sempre. A Ray já trabalhou com música, ela ainda compõe até hoje, ela tem várias músicas feitas, então não tem como não lembrar dela vendo uma menina fazendo música. Eu não sei com quantos anos a Ray começou a fazer música, mas eu consigo imaginar menina Ray pequena já fazendo músicas, compondo músicas como a Joan faz. É claro que eu ia lembrar da Ray vendo uma personagem musical assim. E uma característica da Ray mais relacionada à amizade é que ela é uma pessoa muito leal, uma pessoa que tá sempre ali pra te apoiar, que tu sempre pode contar, sabe? E além de tudo, principalmente eu acho que na amizade de nós três da LX, eu acho que ela é disparado a mais carinhosa, sabe? Então, se tu precisa daquele ombro amigo e de um carinho e tal, tu pode contar com a Ray. E um personagem que é assim, que é carinhoso, que é um porto seguro dos outros e que enche o coraçãozinho de felicidade, deixa o coraçãozinho quentinho, é o Dante de Aridante Descobre os Segredos do Universo. Então é muito fácil pra mim relacionar o Dante e o quanto eu amei o Dante, inclusive. Enquanto eu tava lendo, o Dante era meu personagem favorito da história. E com certeza a Ray seria uma personagem favorita em uma história pra mim. E por último, eu vou falar que a Ray é uma pessoa muito forte e com um potencial enorme, sabe? Eu tenho a impressão de que a Ray é tão foda que ela pode fazer o que ela quiser, sabe? Só que, às vezes, eu e Maria temos que ficar lembrando isso pra ela, porque ela esquece o potencial foda e maravilhoso que ela tem. E tem uma personagem que eu gosto muito, que ela tem isso. Nós, quando estamos lendo, e todos os personagens em volta dela na história percebem o quanto ela é foda, o quanto ela é forte, resiliente e o quanto ela tem um potencial enorme pra atingir o que ela quiser. Mas ela não é sempre que percebe isso. E é a Katniss de Jogos Vorazes. A Katniss é uma das minhas personagens favoritas da vida. Então, pra mim, é tipo o máximo ter uma amiga que me lembra Katniss, entendeu? E agora eu tenho uma Katniss pra chamar de minha amiga, que é a Ray. Vocês sabem, vocês assistem ela, vocês veem o potencial enorme que ela tem de fazer o que ela quiser. A Katniss, pelo amor de Deus, ela derrubou a capital. Tu acha que a Ray não ia conseguir derrubar a capital? Claro que ia, gente. É por isso que eu acho ela parecida com a Katniss. Bom, gente, então foi isso que elas acharam. Incrível, né? Eu não sei o que foi ainda. Vamos ver o que elas falaram. Eu botei o WhatsApp aqui, porque eu tô usando o celular como microfone. Ok, vamos ver o que a Dessa falou aqui primeiro. Hello, hello! Não escute esse áudio antes de gravar seu vídeo, mas eu acho que não vai fazer isso, né? Então vamos lá. O primeiro livro que... eu esqueci o nome do personagem. Pera. Pelo teu lado musical, em que a música é a tua vida, óbvio que eu ia ter que escolher um personagem assim, então eu escolhi a Joan, de Os Prós e Contras de Nunca Esquecer. Verdade! Porque tu é uma pessoa com um potencial enorme, que todo mundo vê, mas tu não percebe em ti. Eu acho que tu é a Katniss. E
por tu ser uma pessoa extremamente carinhosa e que serve de super apoio aos teus amigos, eu escolho o Dante, de Aridante. Essa personagem incrível! Amei, amiga! Ai, que fofa! E esse negócio de potencial é verdade. Elas brigam muito comigo. Quando eu começo a falar certas coisas, elas começam... Eu juro que eu não sou aquela pessoa que fica o tempo todo se jogando pra baixo. Eu não sou, sabe? Eu sei que eu tenho forças, eu sei que eu tenho fraquezas e tudo mais. Mas eu não sei, eu tenho muito medo de me arriscar em certas coisas e dar com a cara na parede, sabe? Acho que eu concordo com as escolhas dela. Tem um pouquinho desses personagens assim. Eu esqueci da Joan. Oi, gente. Aqui é a Maria Alice, do Xícara Quente. Para achar esses personagens, pra mim foi um pouco mais fácil olhar pra Ray e a nossa amizade e o nosso relacionamento pra daí chegar nas características e pra daí achar esses personagens. A primeira personagem é uma que eu já tinha comentado com a Ray, que eu acho parecida com ela, que é a Gina Weasley da série Harry Potter. E aqui é muito importante falar que eu não estou falando da Gina que aparece nos filmes, porque infelizmente na adaptação a personagem ficou um pouco apagada, mas eu realmente estou falando da Gina dos livros. Porque o que acontece? A Gina dos livros, ela é essa menina super popular, extrovertida e carismática, e a Ray é mega carismática. Vocês que estão aqui inscritos no The Living Livro, eu acredito que super sentem o carisma dela transbordando assim pra fora do vídeo dela, é incrível. A Gina também não se intimida, então quando ela tem que falar alguma coisa, ela vai lá e fala e coloca a opinião dela. E a Ray tem um ladinho pistola, assim, que ela vai e fala as coisas que ela tem que falar e defender. E eu acho isso muito legal. Ela não é barraqueira nem nada assim, mas ela super coloca a visão dela e as coisas que ela acredita. Outra personagem que eu acho parecida com a Ray, que inclusive também já falei pra ela, é a Lara Jean, da trilogia, né, dos livros da Lara Jean para todos os garotos que já amei. E é claro que a Lara Jean e a Ray gostam muito, né, de fazer brownies e cookies e bolos e tudo mais, mas o aspecto que eu realmente associei as duas é o quanto é forte a família para elas. E é uma coisa muito, muito bonita o quanto a Ray ama e se preocupa com a família dela. E a gente vê que é um negócio muito recíproco, que toda a família é muito unida e eles se ajudam e se apoiam. E é por isso que daí eu escolhi a Lara Jean, porque ela também tem isso com a família dela. Então... E outra personagem que eu escolhi pra Ray, que eu sei que ela não leu ainda e que eu não sei se ela vai ler um dia, mas eu espero que ela dê uma chance, é a Margaret da série Discworld. E por que eu escolhi essa personagem? Porque eu queria muito uma personagem que tivesse alguma coisa mágica a ela, e aí então a Margaret é uma bruxa e super se encaixa. A Margaret acredita muito no poder da natureza e ela tem toda uma conexão com a natureza também, e a magia dela tem tudo a ver com isso. Ela é o tipo de bruxa que usa coroa de flores e ela pode até parecer assim que não vai machucar ninguém, porém não mexam com a Margaret. E a Margaret acaba virando uma guerreira, então assim, realmente não dá pra mexer com ela. E a Margaret também tem uma facilidade em se desligar do mundo, sabe? De fazer as coisinhas dela, cuidar das plantinhas dela, ler os livrinhos dela, e eu vejo muito isso na Ray, porque ela consegue ficar horas longe do celular dela e não ver mensagem nem nada, e eu imagino ela lá na casa dela tocando um violão, lendo os livrinhos dela, fazendo as coisinhas dela. A Maria fez vários áudios, né? A Maria é muito engraçada. Deixa eu ver os áudios dela. Eu espero, se tiver alguma coisa assim muito absurda, eu vou censurar aqui pra vocês, porque eu acho que elas não sabem que eu vou reagir em vídeo aos áudios, entendeu? Então, amiga, vou te falar os personagens que eu escolhi pra ti. Bom, a primeira personagem que eu escolhi pra ti foi a Gina Weasley. Eu já te falei, acho que uma vez, da Gina Weasley, que eu acho ela parecida contigo. Livros, a Gina, pra mim, ela é, né, uma personagem que a gente acompanha, assim, muito da vida dela, e ela se torna uma garota, tipo, super popular, extrovertida, e que super mega carismática. Tu tem um carisma muito incrível, amiga, acho que tu já sabe isso, né, transborda, assim, muito positivo. Essa coisa, assim, de não se intimidar, esse lado pistola que tu tem, sabe? Outra personagem que eu relaciono a ti, amiga, e eu já falei que eu relaciono ela a ti, e a Dessa também uma vez falou, mas aí não sei se ela escolheu dessa vez essa personagem pra ti, e aí também é engraçado porque foi tu que recomendou os livros pra gente ler, e a gente super curtiu, que é Lara Jean. Yeah! E aí, claro que tem esse aspecto que vocês gostam, né, de fazer brownies e cookies e muffins e bolos e tudo. E é muito legal esse aspecto e adiciona
ao porquê eu escolho ela, mas o principal fator de ter escolhido essa personagem pra relacionar a ti é por causa dessa coisa que ela tem muito forte com a família dela, sabe? É uma das coisas que eu mais gosto na trilogia da Lara Jean. E eu vejo isso muito de ti, sabe, amiga? A preocupação e o amor que tu tem com a tua família, com as tuas irmãs, com os teus pais, né? Tu tá sempre falando de querer ajudar eles mais e tudo mais. Eu fiquei repetitiva aqui. E também, né, a preocupação que tu tem com o teu sobrinho e tal. E eu acho isso muito, muito bonito, sabe? E a gente vê, assim, que é real oficial o quanto vocês se dão suporte, se ajudam e se amam, sabe? E a última personagem que eu relacionei a ti é a Margaret, da série Discworld, do Terry Pratchett. E por quê? Porque eu queria uma personagem que tivesse alguma coisa, assim, mágica, sabe? Pra relacionar contigo. E a Margaret é uma bruxa, e ela tem todo um relacionamento com a natureza, ela acredita muito no poder da natureza e a magia dela tem tudo a ver com isso. E ela é aquela bruxa que usa coroa de flores, sabe? Good vibes, assim. E ela é, assim, também uma personagem que se desliga fácil das coisas. Então eu imagino que ela, se ela vivesse hoje em dia, ela seria como tu, assim, que deixa o celular lá num canto e vai focar nas tuas leituras, vai passar um tempo com a família. Eu amei! Ai, gente, eu adorei esse exercício. Inclusive, eu indico pra vocês fazerem isso com seus amigos. Porque elas pegaram coisas, assim, que eu nem imaginava como uma característica que se destacava em mim, sabe? Porque a gente tinha combinado isso. Vamos pegar características que mais se destacam no outro, no nosso ponto de vista. E eu não tinha pensado em algumas das coisas. Algumas eu até peguei, algumas características, né? O fato da parte mais artística, que a Dessa chegou a comentar, da parte de cozinhar, que a Maria comentou agora da Lara Jean e tudo mais. E essa última que ela falou, essa personagem, eu não conheço ela, mas pelo que ela descreveu, eu sou bem eu mesmo, assim, cara. Mas eu gostei muito disso, adorei esse exercício. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir comigo também. Comentem aqui pra mim quais personagens que vocês acham que lembram muito vocês. Sabe, características suas que você pensa, nossa, eu acho que eu sou muito parecido com esse personagem. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se inscrevam no canal se vocês forem novos. Eu vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima.